Muito bom dia, boa tarde, boa noite, madrugada, nobres colegas, sejam bem-vindos novamente ao LAC Ambiental, o canal da legislação ambiental comentada. Eu sou Lucas Azevedo de Carvalho. Quem quiser saber um pouco mais sobre mim, basta acessar nossa página no Facebook, porque aqui vamos direto ao que interessa. E o que interessa hoje é continuarmos o curso sobre o Código Florestal Brasileiro. Nesta terceira aula, lhes prometi um outro instituto muito badalado do Código Florestal, a reserva legal. Antes, contudo, gostaria de falar um pouquinho sobre a intervenção em áreas de preservação permanente. As APPs, ao contrário do que muitos dizem, não são intocáveis. Na questão de prova, se tiver o termo intocabilidade, tome cuidado com o sentido que este termo é utilizado na assertiva. Ela é de utilização muito restrita. Por ser tão restrita, alguns falam em intocabilidade, porém não é verdade, porque em determinadas situações elas podem ser utilizadas. Vejamos, artigo 8º do Código Florestal traz a seguinte ideia: nas hipóteses de utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental, pode ser autorizada a intervenção em áreas de preservação permanente. Utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental. O Código Florestal, em seu artigo 3º, traz as hipóteses de utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental. Não está ali em números clausos, não está fechada, ou seja, o próprio Código Florestal, nas últimas alíneas dos incisos correspondentes, lá no artigo 3º, abre margem para outras possibilidades de utilidade pública, interesse social e atividades de baixo impacto ambiental. Aqui não teremos condições de ver todas as hipóteses, mas peço que leiam atentamente o artigo 3º do Código Florestal, ok? Porém, o parágrafo do artigo 8º traz a seguinte ressalva: em nascentes, dunas e restingas, a intervenção somente ocorrerá em utilidade pública. Então, eu tenho uma hipótese de interesse social e quero intervir em uma APP. Pode? Depende da APP. Se for na APP de curso d'água, por exemplo, pode. Porém, se for em APP de nascente, dunas e restingas, não pode, porque se trata de interesse social. E nestes três casos específicos, nascentes, dunas e restingas, somente se permite a intervenção em APP no caso de utilidade pública. E aqui, para tornar mais clara ainda a ideia da APP não ser intocável, trago alguns exemplos do que se considera baixo impacto ambiental. Abertura de pequenas vias de acesso à água. Por óbvio, o acesso à água é essencial para a vida de todos os animais, inclusive nós seres humanos. Assim, o Código Florestal prevê a possibilidade de intervir em APP para se ter acesso à água. Coleta de produtos não madeireiros para fins de subsistência. Exploração agroflorestal e manejo florestal sustentável, comunitário e familiar. Observe que até o manejo sustentável, desde que comunitário e familiar, é permitido em APP. Não é, assim, uma região intocável, ao contrário do que muitos dizem. Ok, pessoal? Com isso, terminamos o estudo das áreas de preservação permanente. Vimos o conceito, vimos a função, vimos praticamente todas as modalidades, porém não todas, tanto nas disposições permanentes quanto nas disposições transitórias. E agora, nesta aula, concluímos o estudo com as hipóteses de intervenção em APPs. Vamos, assim, para o Instituto da Reserva Legal. Vejamos o conceito que está no artigo 3º, inciso 3º da Lei 12.651 de 2012. Área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do artigo 12, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais,
do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa. Alguns destaques. Primeiramente, o termo rural. Ao contrário das APPs, cujos parâmetros são aplicáveis tanto para zonas rurais quanto para zonas urbanas, a reserva legal é instituto típico do imóvel rural. Olha a rima, reserva legal, imóvel rural, ok? Não há reserva legal para posses e propriedades urbanas. Ah, professor, então quando vai se ampliar a zona urbana, aumentou a zona urbana, extinguiu automaticamente a... Não, observem isto que é muito cobrado. Artigo 19 do Código Florestal. A inserção do imóvel rural em perímetro urbano, definido mediante lei municipal, não desobriga o proprietário ou posseiro da manutenção da área de reserva legal, que só será extinta concomitantemente ao registro do parcelamento do solo para fins urbanos. Ou seja, a reserva legal é instituto dos imóveis rurais, reserva legal, imóvel rural. Porém, a inserção do imóvel rural em perímetro urbano não faz com que se extingua automaticamente a reserva legal. O que irá extinguir é o registro do parcelamento do solo para fins urbanos, ok? Fica essa observação. Vamos voltar ao conceito. Um segundo destaque, delimitada nos termos do artigo 12. É o artigo 12 que trará o percentual da propriedade que será destinado à reserva legal, ok? Outro destaque, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável. Ao contrário das APPs, a reserva legal tem uma finalidade, além de ambiental, econômica. A reserva legal é de uso econômico. Ela tem a função ecológica, porém pode inclusive ser utilizada para gerar lucro. Nós vamos ver as hipóteses, a forma de utilização da reserva legal. Porém, ela tem finalidade expressa, econômica e ecológica. Vimos o conceito. Vamos partir então para aquele artigo 12 que traz os percentuais da reserva legal. Isso irá variar de acordo, primeiramente, com a localização da posse ou da propriedade. O percentual da reserva legal, primeiramente, para encontrar este percentual, você terá que identificar se a propriedade se encontra na Amazônia Legal ou fora da Amazônia Legal. O conceito de Amazônia Legal é trazido pelo primeiro inciso do artigo 3º do Código Florestal. Os estados do Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso, e as regiões situadas ao norte do paralelo 13 graus S dos estados de Tocantins e Goiás, e ao oeste do meridiano de 44 graus W do estado do Maranhão. Observe que é um conceito formado pelo critério dos estados, mas também pelo critério do paralelo e do meridiano, e isso já foi, infelizmente, objeto de cobrança em prova de concurso público. Em uma questão, se cobrou que o estado de Goiás, parte do estado de Goiás, fazia parte da Amazônia Legal. E está certo, porque algumas pontinhas abaixo do estado de Tocantins estão acima do 13 graus sul. E isso faz com que uma pequena parcela do estado de Goiás esteja dentro da Amazônia Legal. Em uma outra questão, se alterou a transcrição da norma, alterando 44 graus W por 45, e é óbvio a assertiva estava incorreta. Infelizmente, os examinadores insistem em cobrar a memorização da lei e não a sua real compreensão. Então está aí a Amazônia Legal. Voltando, se o imóvel estiver situado dentro da Amazônia Legal, o percentual da reserva legal variará entre 80%, 35% ou 20%. Se for área de floresta, o percentual da reserva legal será de 80%. Se for área de cerrado, dentro da Amazônia Legal,
a reserva legal terá um percentual de 35%. E se for área de Campos Gerais, será de 20%, ok? Se estiver fora da Amazônia Legal, a propriedade ou posse terá uma reserva legal de 20%. Então não é tão difícil assim. Vamos voltar. Fora da Amazônia Legal é 20%, pronto e acabou. Dentro da Amazônia Legal, se for floresta, 80%. Se for cerrado, 35%. Se for Campos Gerais, 20%. Ok? E se parte da propriedade for floresta e parte da propriedade for cerrado, fará aí uma proporção. Na parte de floresta, 80%. Na parte de cerrado, 35%. Óbvio, dentro da Amazônia Legal. Ok? Estão aí os percentuais da reserva legal definidos lá no artigo 12. E a localização da reserva? Onde que ela será localizada? É o proprietário que decide? Não. Ele opina, ele sugere, ele apresenta ao órgão ambiental a sua intenção. Porém, é o órgão ambiental que possui a palavra final quanto à localização da reserva legal. E isto deverá considerar alguns critérios estabelecidos no artigo 14 do Código. O plano da bacia hidrográfica, o zoneamento ecológico e econômico, a formação de corredores ecológicos, as áreas de maior importância para a conservação da biodiversidade e as áreas de maior fragilidade ambiental. A ideia é que se proteja áreas mais frágeis, áreas mais importantes, e também que se forme corredores ecológicos, ou seja, que a reserva legal de uma propriedade esteja mais próximo à reserva legal de outra propriedade e às APPs, porque quanto maior a área de vegetação nativa, menor o efeito de borda, maior a função ecológica, ok? Num fragmento muito pequeno de vegetação nativa, o efeito de borda, ou seja, daquele contato com a área externa, faz com que se reduza a função ecológica. Assim, é importante que estes fragmentos sejam conectados, formando corredores, ok? E agora uma alteração muito importante trazida pela Lei 12.651 de 2012. Não é mais necessária a averbação da reserva legal no cartório de registro de imóveis, ok? Basta a inscrição no cadastro ambiental rural. Então, se você fizer a inscrição no CAR, lá no seu mapinha, identificar a reserva legal, o órgão ambiental, bater o martelo, dizer que está tudo ok, você está dispensado de averbar no cartório de registro de imóveis. Beleza? Esta é uma alteração importante e muito cobrada. E o Código Florestal dispensou alguém da área de reserva legal? Durante o debate, buscou-se dispensar o pequeno proprietário possuidor, porém isso não foi aprovado. No Código Florestal não há dispensa expressa de reserva legal para proprietário possuidor, nem mesmo para o pequeno. O que há é a dispensa expressa da reserva legal para empreendimentos de geração de energia elétrica, rodovias e ferrovias, abastecimento público de água e tratamento de esgoto, ok? Nessas três hipóteses, empreendimentos de geração de energia elétrica, empreendimentos de rodovias e ferrovias, empreendimentos de abastecimento público de água e tratamento de esgoto. Nestes casos, está dispensada a reserva legal, ok? Para o pequeno proprietário possuidor, não há dispensa. Esse foi o Instituto da Reserva Legal. Espero que tenham entendido, porque ele é muito cobrado em provas e é muito cobrado dos profissionais da área que irão aí auxiliar os proprietários ou possuidores a fazer o CAR, a utilizar aquela propriedade de forma adequada e tantas outras funções que os técnicos ambientais exercem por este país e por nossa pujante agricultura. E agora vamos para um terceiro instituto, também muito comentado no Código Florestal, qual seja o cômputo das APPs na reserva legal. Observe que agora vamos mesclar o conhecimento que obtivemos nas duas primeiras aulas sobre áreas de preservação permanente com o conhecimento que acabamos de obter nesta terceira aula a respeito da reserva legal. Vamos computar as APPs na reserva legal. E o que isso significa? O Código Florestal
abre a possibilidade para que a área ocupada pela área de preservação permanente, a área ocupada pela APP, seja utilizada para compensar, para computar, para diminuir a área a ser recomposta para fins de reserva legal. Vamos com um exemplo para ficar mais claro. Se eu tenho 10% da propriedade ocupada por APP e não tenho nenhuma reserva legal, vamos supor que esta propriedade ou posse seja localizada fora da Amazônia Legal. Fica mais fácil porque fora da Amazônia Legal o percentual de reserva legal é único, 20%. Então nessa propriedade eu não respeitei o código anterior e não deixei nada de reserva legal. Só que eu tenho 10% de APP. Eu vou poder computar este 10% nos 20% exigidos para fins de reserva legal. E aí eu vou poder recompor em reserva legal somente 10%. 20% da reserva menos 10% da APP que eu utilizei para o cômputo. Mas eu vou poder fazer isso sempre? Não. Eu tenho que preencher algumas condições, obedecer a alguns requisitos para que eu possa computar a APP na reserva legal. O primeiro deles é a inscrição no Cadastro Ambiental Rural. Observe que o Cadastro Ambiental Rural, via de regra, é exigido para todo e qualquer benefício existente no Código Florestal Brasileiro. A inscrição no CAR é muito importante. Sem ela, eu não vou poder, por exemplo, computar a APP na reserva legal. Um segundo requisito é que a área a ser computada, ou seja, a área de preservação permanente, deve estar preservada ou em processo de regeneração. Se for uma área que não está nem preservada e nem sequer em processo de recuperação, eu não vou poder efetuar o cômputo. E um terceiro requisito é que este cômputo não poderá levar à conversão da vegetação nativa. Por isso que no meu exemplo eu disse que eu não tinha nenhuma reserva legal. Se eu tiver toda a reserva legal recomposta, já formada, se eu tiver obedecido o Código Florestal de 1965, eu não poderei efetuar esse cômputo, no caso do meu exemplo de 10%, e desmatar 10% da reserva. Não, o cômputo da reserva legal nas APPs não poderá levar à conversão da vegetação nativa. Ok? Então vamos a alguns exemplos para ficar mais clara a compreensão. Neste primeiro exemplo que aparece aí para vocês, eu tenho uma área de reserva legal de 20%, já formada, já verdinha, em uma propriedade localizada fora da Amazônia Legal, ou, se for na Amazônia Legal, em área de Campos Gerais, que aí a reserva legal também será de 20%, ok? Mas ela está ali formada verdinha. E eu tenho 20% de APP ao longo dos cursos d'água. Eu poderei efetuar o cômputo e converter essa vegetação? Não, eu não poderei fazer isso. Eu terei um outro benefício que veremos logo adiante. Peço que aguardem um pouco. Vamos ainda permanecer no cômputo e ir para um segundo exemplo. Neste segundo exemplo, eu não tenho nada de reserva legal e tenho os mesmos 20% em área de preservação permanente. Eu vou computar e, neste caso, tendo em vista a questão concreta, eu estarei dispensado de qualquer recomposição. Na prática, eu não precisarei recompor a reserva legal, porque eu tinha 20% de APP e em 22 de julho de 2008 eu já não tinha nenhuma reserva legal, ok? Observe e eu repito, não há no Código Florestal dispensa expressa da reserva legal para o pequeno, médio ou grande produtor. Não há. Porém, no caso concreto, tendo em vista o cômputo, ele poderá, na prática, restar dispensado da recomposição da reserva legal. E o cômputo é válido tanto para o pequeno, quanto para o médio, quanto para o grande. É válido para as três faixas aí de posse ou propriedade. Não é só para o pequeno o cômputo. Vale para o pequeno, para o médio e para o grande. E na prática, no caso concreto, pode levar à dispensa de recomposição, como visto aí neste exemplo. Vamos para um terceiro exemplo. Neste caso, eu tenho 10% de APP
e já tenho formado 10% da reserva legal. E estarei dispensado de recompor o restante, os outros 10%. Ok? E se eu não tivesse nada de reserva legal neste caso, mas tivesse 10% de APP, eu ia recompor somente 10% de reserva legal, porque com o cômputo, os 20% exigidos via de regra, era 10% de recomposição. Por fim, um último exemplo. Neste caso, há 37% de APP e não há nada de reserva legal. Na prática, eu também serei dispensado, ok? Não precisarei recompor a reserva legal. Porém, a minha faixa de APP será mantida em 37%. O cômputo é das APPs na reserva legal. Ele não pode ser utilizado para diminuir a faixa de APP. Para a APP, eu vou seguir as disposições permanentes e as disposições transitórias. Obtive aquela região de APP, eu não posso reduzi-la com o cômputo. O cômputo é para a redução da recomposição da reserva legal, porque você computa a APP na reserva legal e não o contrário. Beleza? Está aí o instituto do cômputo das APPs na reserva legal. Pessoal, esta foi a terceira aula, espero que tenham gostado. Na próxima aula vamos estudar a recomposição das APPs e da reserva legal e a exploração florestal. Até logo!